Sejam bem-vindos, amigos e amigas, para a nossa videoaula sobre encarnação, desencarnação e reencarnação. Para compreender os mecanismos e os propósitos da encarnação, da desencarnação e reencarnação, tendo como princípio básico a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec e trazida pela espiritualidade superior. É importante compreendermos que a abordagem que aqui estamos fazendo sobre esses tópicos não é a mesma visão de outras doutrinas. Sem mais delongas, deixando isso claro, vamos ao assunto da nossa videoaula. O que é a encarnação? A encarnação é o estado dos espíritos que estão revestidos por um corpo físico, um envoltório denso. Outro ponto que precisa ficar bem claro para a nossa compreensão e aprendizado é que a encarnação não acontece somente na Terra, como nós equivocadamente pensamos. Ela acontece em outros mundos, nas muitas moradas da casa do Pai, como nos disse Jesus. Mas temos um outro aspecto, a questão da erraticidade. E os espíritos que não estão encarnados? Onde eles se encontram? Eles encontram-se no estado de erraticidade. Mas não devemos supor ou entender que o estado de erraticidade é um símbolo de inferioridade. Em absoluto, existem sim, no estado de erraticidade, espíritos errantes de todas as classes. E nesse estado, como espíritos errantes, todos necessitam passar pela prova da reencarnação. A única exceção são os espíritos puros, que não necessitam passar por essa prova, pois não há mais nada para depurar. Portanto, eles não são enquadrados nesse quesito de errantes. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes conforme o seu grau de depuração. No estado errante, o espírito despojado do corpo material reconhece as suas existências anteriores e as suas faltas, que o distanciam da perfeição e da felicidade. É ainda nessa condição que eles escolhem novas provas a fim de progredir mais rapidamente. Nós, que aqui estamos encarnados nessa atual existência, passamos por essa escolha antes de retornarmos ao corpo. Vimos as nossas existências anteriores, vimos as nossas faltas e ainda tomamos consciência do quanto temos que caminhar para alcançarmos o estado de espíritos puros. Como é que acontece a encarnação? A encarnação dos espíritos acontece sempre na espécie humana, não importa o mundo em que está reencarnando. É um erro acreditar que um espírito possa encarnar no corpo de um animal. Por exemplo, um cachorro, um porco, um macaco. As diferentes existências corpóreas, as reencarnações do espírito, elas são sempre progressivas e nunca regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que o espírito faz para chegar à sua perfeição. Nós estamos numa encarnação progressiva ou estacionária. Depende dos esforços que envidamos para modificá-la. Podemos progredir ou estacionar, mas não regrediremos. Tudo o que conquistamos nas outras existências nos pertence para a eternidade. De forma alguma, nós regrediremos ao que éramos no passado. A meta determinada para todos nós é o progresso. As qualidades da alma. As qualidades da alma são as mesmas qualidades do espírito errante, portanto, antes de reencarnar. O homem de bem é a reencarnação de um espírito bom. O homem perverso é a encarnação de um espírito impuro. Antes de encarnar,
Nós já possuímos a nossa individualidade e a conservamos durante a encarnação e continuamos conservando essa individualidade depois do nosso desencarne, quando nós estamos separados do corpo físico. Na nossa volta ao mundo dos espíritos, nós vamos encontrar aqueles que nós conhecemos na Terra e teremos novamente a consciência plena das nossas existências anteriores, voltando na nossa memória todo o bem e todo o mal que fizemos na última encarnação e nas anteriores. Com essa compreensão, temos que os espíritos encarnados se acham sob a influência da matéria. Todos nós estamos nesta condição. E vencer essa influência sobre cada um de nós depende única e exclusivamente da nossa posição. A cada um segundo as suas obras. E é pela elevação e a depuração de nossa alma que nós vamos nos aproximando dos espíritos bons com os quais um dia estaremos. Mas se nós deixarmos nos dominar pelas paixões e colocamos todas as nossas alegrias, todas as nossas forças, toda a nossa vontade, todo o nosso pensamento na satisfação de apetites grosseiros, nós nos aproximamos dos espíritos impuros, dando preponderância à nossa natureza animal. Tendo essa concepção um pouco mais esclarecida, vamos compreender sobre os mundos. Como espíritos encarnados, nós habitamos diferentes mundos do universo. E a encarnação é uma imposição de Deus com o propósito de nos fazer chegar à perfeição. Para alguns de nós, a encarnação é expiação. Para outros, é uma missão. A maioria dos espíritos encarnados na Terra, a encarnação é expiação. Poucos estão em missão. Mas para alcançarmos essa perfeição que Deus exige de nós como espíritos, nós temos que sofrer. E no sentido de dizer sofrer, é passar por todas as dificuldades da existência corporal. As doenças que o nosso corpo está sujeito, os aleijões com os quais nós reencarnamos, as dores físicas e morais, os sofrimentos, as angústias, as depressões, as obsessões, o problema da morte física que aterroriza a muitos, principalmente a questão da decomposição do corpo. É nisso tudo que está a nossa expiação. Uma outra finalidade da encarnação é a de nos preparar como espíritos para fazermos a parte que nos toca na obra da criação. E para executar essa obra, é que nós, como espíritos, nos revestimos de um instrumento em harmonia com a matéria essencial do mundo em que estamos habitando para cumprirmos as ordens de Deus. E nessa ação é que encontramos os meios de progredirmos e nos aproximarmos de Deus. Isto é deste modo que, pela admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Mas um quesito muito importante. Espíritos que seguiram o caminho do bem precisam reencarnar? Todos nós somos criados simples e ignorantes, e nos instruirmos nas lutas é parte das tribulações da vida corporal. A justiça de Deus não concede felicidade a uns sem esforços e sem méritos. Então, de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os livra do sofrimento da vida corporal? Serve para todos nós, porque chegaremos mais depressa ao fim da nossa jornada. Pois, na maioria das vezes, as aflições da vida são consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro,
nem ambicioso não sofrerá as consequências que se originam desses defeitos. E a desencarnação? O que acontece quando nós desencarnamos? Quando desencarnamos, nós nos tornamos espíritos errantes, livres do envoltório corporal que nos permite viver no mundo material. Ao desencarnarmos e nos liberarmos desse corpo que nos permite viver no planeta Terra. Como espíritos, então, errantes, estamos em toda parte, mas os mundos são os centros onde nós nos reunimos. E nesses mundos, de preferência, encontramos aqueles que têm afinidade entre nós e aqueles que ali o habitam. Em torno dos mundos avançados, são abundantes os espíritos superiores, e, em torno dos mundos atrasados, pululam os espíritos inferiores. A Terra é ainda um mundo inferior. Consequentemente, aqueles que aqui habitam são espíritos inferiores, gostemos ou não. Cada globo, cada mundo, tem então, de alguma forma, a sua própria população de espíritos encarnados e desencarnados. E essa população é alimentada, na maior parte, pela encarnação e desencarnação dos mesmos espíritos. Dizemos na maior parte porque outros espíritos mais evoluídos encarnam e reencarnam em determinados planetas inferiores para auxiliá-los no seu progresso. A Terra, a maioria dos espíritos que aqui se encontram, são espíritos que fazem parte da mesma população, encarnando e desencarnando. Por isso que a população é mais estável nos mundos inferiores, onde nós, espíritos, são mais apegados à matéria. Nos mundos superiores, a população é mais flutuante, já que os espíritos estão livres da influência da matéria e da forma como a vivemos aqui no planeta Terra. Entretanto, nos mundos de luz e de felicidade, espíritos se desprendem rumo aos mundos inferiores como o nosso, para semear nesses mundos os genes do progresso, trazer a consolação, trazer a esperança, reanimar as nossas coragens abatidas pelas provações da vida, quantas vezes nós nos desanimamos. E, às vezes, esses espíritos encarnam-se nos mundos inferiores para cumprirem com maior eficiência a sua missão. Portanto, a reencarnação é a volta do espírito à vida corporal. E ela pode acontecer imediatamente após a morte ou depois de um tempo mais ou menos longo, onde durante o qual o espírito fica errante. Nas novas existências corporais, o espírito pode decair na sua posição social, mas não como espírito. De senhor pode tornar-se escravo, de príncipe pode tornar-se artesão, de rico pode tornar-se miserável, contudo progredindo em sabedoria e moralidade. Assim, o malfeitor pode tornar-se um homem de bem, mas o homem de bem não se tornará um malfeitor. Os espíritos imperfeitos que ainda se acham sob a influência da matéria nem sempre têm sobre a reencarnação ideias completas, e a maneira como a explicam é envolvida de uma certa ignorância dos preconceitos terrenos. Seria como se um camponês, a quem perguntássemos se é a Terra ou o Sol que gira, na sua imperfeição e na sua ignorância, ele diria que é o Sol que gira e não a Terra.
Espíritos imperfeitos têm suas existências anteriores apenas uma lembrança confusa e o futuro é uma coisa vaga. Sabe-se que a lembrança do passado se elucida à medida que o espírito se depura. Alguns falam ainda das esferas concêntricas que envolvem a Terra, e nas quais o espírito se eleva gradualmente, até atingir o sétimo céu, que é para eles o apogeu da perfeição. Entretanto, mesmo em meio a essa diversidade de expressões, dessas imagens, uma observação atenta facilmente permite reconhecer um pensamento dominante. As provas sucessivas que todos os espíritos precisam passar para alcançar os diversos degraus que ele deve percorrer com a finalidade de chegar à perfeição, à plenitude, como nos diz Joana de Ângeles. Muitas vezes, as coisas nos parecem contraditórias, porque nós não as examinamos no seu sentido íntimo profundo. Para alcançarmos a perfeição durante a vida corpórea, é necessário nós nos depurarmos, nós nos purificarmos. Somente assim, a alma, quando alcança essa perfeição durante a vida corpórea, se torna espírito puro e livre dos processos da reencarnação. Mas, se ela é falha na sua prova, precisa de uma nova existência no corpo físico, precisa reencarnar. E quando nós nos deparamos e experimentamos uma transformação ocasionada pela prova da vida corporal, todos nós contamos muitas existências. A alma passa por todas essas existências corporais. Existem aqueles que dizem o contrário, mas com o propósito de nos manter na ignorância em que eles mesmos se encontram. Desse princípio, resulta que a alma, depois de haver deixado um corpo, necessariamente volta para outro corpo. Isto é, reencarna para continuar depurando-se. Qual o propósito da reencarnação? Expiação, melhoria progressiva da humanidade. Lembram que a população dos espíritos encarnados e desencarnados nos mundos inferiores, ela é praticamente estável? Para que ela possa melhorar progressivamente. Sem isso, não haveria justiça divina. O espírito reencarna perpetuamente, isto é, o número de encarnações é ilimitado. A cada nova encarnação, o espírito dá um passo adiante na sua caminhada do progresso. E quando se achar depurado de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal, deixando de ser errante e tornando-se um espírito puro. E o número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Claro que não. O espírito que caminha mais depressa, ele está mais livre de provas e expiações. Mas as encarnações são sucessivas e são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. E o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Um espírito bem-aventurado, um espírito puro, aquele que colaborará com as obras do Pai, por esse infinito chamado universo. Portanto, nascer, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei. Ninguém há que se encontre fadado à desdita. Renovando-se, altera-se-lhe a paisagem para o futuro, mediante o que elabore na área dos desejos mentais. Obrigado pela atenção, até breve, e que possamos refazer logo mais as nossas aulas ao vivo, presentes em convivência mútua. Fiquem em paz, que Jesus nos abençoe.